Há um pensamento hindu, que vocês certamente conhecem, que é a consciência una. Ela é dura e adormece nas pedras. Ela floresce nas árvores na primavera. Ela canta nos pássaros. Ela desperta no ser humano. Ela canta aleluia nos anjos. Ela queima no fogo do serafim, no fogo da compaixão do serafim. E ela regozija de si mesmo no sábio, na sábia, no iluminado, na iluminada. Ou seja, também um outro ditado hindu diz: Deus dorme nos minerais, sente nos vegetais, sonha nos animais, desperta no ser humano. Aí eu acrescento, porque antes de chegar lá, canta aleluia no anjo, queima no fogo da compaixão no serafim e regozija de si mesmo no ser humano. Ou seja, o ser humano seria esse, como dizia o próprio Teilhard de Chardin, esse espaço onde a própria natureza, que é senciente, pode tomar consciência dela própria. E eu gosto muito dessa simbólica da menorá, que você encontra no Diálogos com o Anjo, da Gita Malas, que é um texto muito inspirado, mas no coração desse texto está a menorá, que é esse candelabro das 7 chamas. Então tem as 3 chamas no infra-humano, o reino mineral, reino vegetal, reino animal. E tem os 3 no supra-humano, que é o reino angelical, o reino do serafim e o da clara luz. E o 4º é o ser humano, é o mais elevado no menorá. Vou dar a cor. Imagine que aqui é o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. Aqui o reino angelical, o reino arcangelical, o do serafim, e aqui a clara luz. E eis o ser humano, que é o 4º reino, que integra essa função, de acordo com essa concepção que eu acho extraordinária, porque veio do mundo angelical, nessa epopeia que aconteceu na Hungria em 1943. É interessante porque era véspera da invasão das tropas nazistas na Hungria, e 3 amigas e o marido de uma delas, da líder, se reúnem para falar da angústia, e eram pessoas da arte, do mundo da arte, não eram do mundo da mística, era o mundo da arte. Todos os 3, e ele era um arquiteto. E aí, em determinado momento, a Ana diz: atenção, já não sou mais eu quem fala. E durante 17 meses, um coro angélico se expressava através da Ana. É uma história trágica, porque a Ana, primeiro foi o José para um campo de extermínio, depois a Ana e a Lili. Só sobrou a Gita Malas porque ela era a única que ela não era judia, e ela era campeã olímpica num país que idolatrava seus campeões, suas campeãs. Então ela que sobreviveu, mas ela disse que depois ela viveu o inferno do comunismo, é a expressão dela. E ela não podia escrever aquilo que dava sentido à vida dela, porque ela mudou todas essas mulheres, essas amigas, e o
próprio José, mudaram as existências. Tem relatos delas no campo de concentração, pessoas realmente que estavam no plano da transcendência, né? E tudo através da egrégora. E ela não podia, porque era o comunismo, e ela não podia escrever sobre anjos. Então é até interessante, porque uma ocasião ela estava desesperada, já anos e anos com aquele material todo, e eu compreendo, porque eu fui escriba de uma pesquisa também transcomunicacional angélica. Ela queria, e ela liga para uma amiga, porque ela fazia parte de um balé, da parte decorativa de um balé da Hungria, queria fazer uma apresentação em Paris. Ela liga para uma amiga e diz: olha, arranja alguém para se casar comigo. É o único modo, eu não posso fugir, senão minha família paga o preço. Ela falou: deixa comigo. Ligou para um cara, um parisiense, imagina agora, acorda mal-humorado, né, de madrugada. E o que você quer numa hora dessa? Eu quero que você case com uma amiga minha. Mas então ela é muito bonita. Não é essas coisas, não. Então tem muito dinheiro, não tem nada, pé rapado. Eu caso. E foi um grande caso de amor. Eu conheci, a minha última atividade no meu tempo sabático na França foi dar um seminário lá, onde um casal adotou a Gita Malas, que ela teve um acidente de carro, passou 7 anos, e eu vi a menorá onde ela cultuava, ela fazia os seus cultos. Bem simples, angélico, tudo angélico, sem religião, nesse sentido, sem dogmas, mas de puro amor e pura sabedoria, eu diria que pura melodia. Você lê em francês, já está traduzido em várias línguas, eu gostaria de ler em húngaro, porque é o original, mas se você lê o inglês, você lê em espanhol, já tem 2 traduções em português. Então, ela então conseguiu ir para a França, escreveu o livro, Dialogue avec l'Ange. Ela própria disse que ela era apenas a escriba, ela jamais falaria a respeito. Aí o Instituto Jungiano de Zurique a convidou para dar uma palestra. Ela deu uma palestra. Nunca mais deixou de dar palestras. E um ser, eu diria que iluminado, realmente iluminado. E veja o que isso aqui representa. A tarefa do ser humano, quando a gente diz que o ser humano não nasceu, que nós não temos ideia do que é um ser humano, que a tarefa talvez dessa próxima era da consciência será a manifestação do ser humano. Eu estou dizendo isso há mais de 30 anos. A maior descoberta do século XXI será o ser humano. Caso contrário, haverá século XXI para o ser humano? Essa é a questão. Então, veja, a primeira tarefa é a integração interior, interhemisférica, né? Nós temos que integrar o analista com o que eu chamo de sintetista. Mas você pode ter outra palavra qualquer, mas algo que eu venho pesquisando também há mais de 30 anos. O método sintético, para complementar o analítico. Porque, como eu disse ontem para vocês, eu era um analista de data ingênuo. Eu não sabia o que eu estava fazendo. O que eu fazia era jogar lenha na fogueira da crise da fragmentação, sem saber, inconscientemente. Quando eu me dei conta no meu consultório que eu estava apenas e inconscientemente, de uma forma ingênua, só retalhando as pessoas, e as pessoas estavam me procurando porque elas estavam fragmentadas, eu só fiquei no meu consultório porque eu pesquisei o método desde Dilthey e passando por todos esses que pesquisaram o método sintético, e a minha única contribuição foi desenvolver essa palavra, sintetista. A gente fala analista, teve muitos que falaram sobre o método sintético, mas não falaram sintetista. Então, eu diria que a primeira tarefa é integrar o analista, o hemisfério esquerdo, se você quiser, metaforicamente, com o direito da melodia,
da mística, da poesia, e entre os dois tem o corpo caloso. E eu gosto dessa expressão do Carl Sagan, um neurocientista, que dizia: o futuro da humanidade depende do corpo caloso. Eu acho que essa é a tarefa básica da Uniluz, da Unipaz, de esses organismos mutantes iniciáticos que estão acolhendo seres que vão ser os líderes dessa reconstrução do projeto humano. Mas olha o que é o projeto humano. A primeira tarefa é essa, mas essa é só a primeira tarefa. Como aliar o animal e o angelical? Porque essa é a tarefa do ser humano. O animal é o desejo. Então, há que clarificar o próprio desejo. O desejo fala do animal, da libido. E a palavra é uma expressão do logos. Há que também clarificar a sua palavra. Isso necessita muito trabalho para você integrar o seu desejo essencial, com uma palavra sua. Se você logra isso, você está integrando o animal ao angelical. Como integrar o vegetal ao arcangelical? Não basta o desejo, há que dançar o desejo. Essa é a tarefa da dança. Há que dançar. Não basta a palavra, há que cantá-la. Há que cantar. E ao dançar e ao cantar, você une esses dois níveis. O que aconteceu em Finney-Horn. Lá era um deserto, e eles se conectavam, eles cantavam a dança circular, que surge lá e que se propaga aqui também. Eu diria que Finney-Horn é um laboratório dessa dialogicidade, dessa integração do vegetal com o arcangelical. E como integrar o mineral, o mais duro, com a clara luz. Ora, não basta desejar, não basta dançar, há que se imobilizar. Não basta ter uma palavra, não basta cantá-la, há que silenciar. E com a imobilização, a imobilidade e o silêncio se integra, e é a tarefa alquímica por excelência, se integra o reino mineral com o reino da clara luz, que é a transfiguração total. E esse é um ser humano. Quando se fala do ser humano número 7, para Gurdjieff, é esse ser humano. Por isso os animais, por isso a natureza, o oceano obedece à palavra, por isso os milagres, por isso essa comunhão. Eu diria que tudo tem consciência. Aí nós estamos no animismo da ancestralidade, sobre a qual eu lembro quando eu fazia antropologia e se falava do animismo nas culturas tribais, como se fosse apenas uma projeção antropomórfica. E depois do Sheldrake, depois da física quântica, depois que nós sabemos que até um átomo, e o Rumi já falava isso, o átomo gira como um louco em torno do Sol, tudo tem consciência e tudo tem um princípio de liberdade. E o ser humano, essa é a tarefa, é o jardineiro. É esse espaço onde a própria natureza, onde o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal podem tomar consciência de si e se integrar aos transcendentes. Eu creio que a mensagem de Cristo: vós sois o sal da terra. O que é o sal? O sal é essa substância maravilhosa que dá a cada coisa o gosto que cada coisa tem. Aqui nós temos uma cozinha maravilhosa. Você sabe, se eu não utilizo o sal para você sentir o gosto do sal, para realçar o gosto de tudo que é a refeição. Então o ser humano, se é o sal da terra, é esse espaço, é esse mistério que dá o gosto a tudo. É por isso que a normose é tão importante. Eu penso nesse poema que vocês conhecem, Ó Sal Sagrado.
Ó mar salgado, quanto do seu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mahatma significa grande alma. E é essa a grande doença, é da pequenez da alma. Nós perdemos a visão do que é um ser humano. E por isso eu acho que estudar a plenitude humana é fundamental. Hoje eu estava limpando os vidros lá da biblioteca, não por acaso, me levaram lá na biblioteca e foi ótimo, teve encontros maravilhosos lá, e eu tive espiando os livros, que livros maravilhosos ali, não é? E essa é a questão de você limpar o vidro, a transparência, não é? A transparência. Graf Durkheim, eu respeito muito o Graf Durkheim, da terapia iniciática. Ele bebeu da fonte do Jung, bebeu da fonte do taoísmo, do Mestre Eckhart, e bebeu da fonte do Zen. E fez uma síntese extraordinária. E para o Graf Durkheim, o que é saúde plena? Ele dizia, é quando a essência transparece na existência. A transparência. Quando a essência transparece, isso que é um ser humano saudável, plenamente saudável. Por isso que nós temos que estudar Buda e Cristo, porque eram homens saudáveis. E também a Teresa d'Ávila, amanhã no calendário litúrgico, é o dia da Teresa d'Ávila, não se esqueçam disso. E veja o que a Teresa d'Ávila fez. Então, estudar a plenitude em todos os povos, em todas as etnias, de todas as culturas, é fundamental. E em espaços como esse é muito importante estudar a plenitude. E nas escolas eu gosto de confiar que a tarefa mais importante vai ser estudar seres humanos que se planificaram. Estudar um Krishnamurti, estudar um Rumi, estudar um Lao Tse, estudar um Zaratustra, para saber o que é o ser humano, gente. Maslow já tinha essa intuição. Maslow dizia, num certo sentido, apenas os santos são, e ele sublinhava o são, a humanidade. Eu não gosto da palavra santo, porque, como eu disse já, é muito conectada à religião. Por isso eu prefiro a palavra plenitude. Eu escrevi um livro, Saúde e Plenitude. E, então, esse é o ser humano. E por isso o ser humano contém todos esses reinos em nós. Nós temos o reino mineral no esqueleto, nos dentes, temos o reino vegetal no nosso sistema vegetativo, nas plantas dos pés, nas raízes dos cabelos, na flora intestinal. Temos o reino animal na libido, temos o reino angelical, nós somos a ponte, somos o fio terra. O anjo não pode se expressar, tem que ser através de um ser humano para ele se expressar. E etc. Mas é o ser humano. Então, o ser humano é invejado por Deus e demônios, por quê? O ser humano é a bola da vez. Por isso que quando um Cristo se cristifica, né? Quando ele se torna aquele ungido, quando ele realiza o arquétipo da síntese, porque é isso que é assim que se compreende na cristologia o Cristo, é o arquétipo da síntese, dessa síntese. Todos os anjos, os arcanjos se prostram. Por isso que quando um Buda se ilumina, as divindades hindus todas se prostram perante. Porque é também o que a gente pode compreender naquela parábola do filho pródigo, da filha pródiga. Aquele que se perdeu, talvez a gente possa sintetizar isso, dizendo que a luz tomba no pó para que o pó se ilumine. Ontem nós falávamos sobre isso, no Mundos Imagináveis. Então, o filho pródigo, ele tombou no esquecimento. Isso é amnésia, é esquecimento. Nós tombamos na matéria. Mas vamos atrair tantas tempestades. É tão cansativo fugir de si mesmo, que em algum momento nós caminhamos
na direção de quem somos. E vamos retornando à casa do grande Pai. E quando a gente chega lá, aí tem um banquete esperando. Ele queria só um farelinho, ele queria só uma migalha. Não, o Yod-Hei Vav-Hei olha para ele e diz, meu filho, venha para o banquete. E um serafim reclama e fala, mas como? Esse aí se prostituiu? Esse se perdeu? Eu sempre tive te servindo? Ele falou, por isso mesmo. Esse aí ralou, esse desceu lá e retornou. Ele merece um banquete. Por isso que o Sufi compreende essa parábola da ovelha perdida. Então, o pastor tem 100 ovelhas. Uma se perdeu. Ele deixa as 99 e busca aquela que se perdeu. Eles dizem, é o ser humano. Na tradição Sufi se coloca isso, é o ser humano. Então, essa, eu diria que, compreensão que vocês levantaram, de tudo, de um cão, de um beija-flor, mas nós também ontem falávamos do anjo, do arcanjo, é o mesmo, é uma sucessão, e o ser humano integra essas dimensões todas. E talvez a gente esteja no caminho, pelo menos por uma parte mais sensível da humanidade, de resgatar essa compreensão. Mas ela é iniciática. É preciso se iniciar. Não é simplesmente para acreditar. Isso é algo para percorrer e viver a experiência. Então, é gnose. O próprio Aurobindo, que eu considero, junto com Plotino, talvez as concepções evolutivas mais plenas, ele, no final, ele diz, o laboratório do animal é dele que surgiu o ser humano. E do laboratório do humano vai surgir o supra-humano. Mas o supra-humano não no sentido de Nietzsche, do super-homem, não. No sentido da supraconsciência. E aí ele vai falar da comunidade gnóstica, que vai derivar desse processo. É verdade que ele diz que não sabe se vai ser a nossa humanidade, mas haverá comunidade gnóstica. Eu confio que será a nossa humanidade, porque quando eu venho aqui na Unilúcio, eu fico pleno de digamos, de nutrição. E onde eu vou, eu sempre encontro com pessoas esquisitas, assim como vocês, e isso é sempre uma bênção, né? E é um encontro. Os encontros vão nos fazendo lembrar de quem somos, gradativamente. A gente, como dizia Platão, nós não aprendemos, nós recordamos. Nada que qualquer um de nós falou aqui foi novo. Nada. Se serviu, foi para recordação. Nós recordamos e a nossa tarefa, na medida, no alcance, no limite de cada um de nós, é também facilitar que as pessoas se recordem. Mas é preciso transgredir a normose. Isso me lembrou uma frase do Fernando Pessoa, né? Que diz: a verdadeira história humana, se houver, é aquela que poderia ter sido. Isso aponta para o potencial humano. A verdadeira história humana, né, é aquela que... A verdadeira história humana, se houver, a história da humanidade, eu acho, se houver, é aquela que poderia ter sido. Essa frase é belíssima, porque ela aponta para o potencial humano, né? Para aquilo que está para se realizar. Quando você imagina que a realização do humano talvez fique naquilo que poderia ter sido, quer dizer, que é na capacidade que o ser humano tem, no dom, né, de transcender, de chegar ao supra-humano, como o Roberto falou agora, essa frase é muito tocante mesmo.